para que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite. Inspira-nos, ó Deus, a liberar uma palavra de vida, Senhor, sobre cada um dos irmãos, sobre cada uma das irmãs, sobre cada casa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Sabe, eu coloquei o título dessa palavra, o título é assim: recebi a palavra, e agora? Fala assim, recebi a palavra, e agora? Né? Então veja, interessante que todos nós, em algum momento, ou você recebeu uma palavra direta do Senhor, ou de algum profeta, ou você mesmo, você profetizou. Quantas vezes nós falamos, profetiza sobre a sua vida? Quando você profetiza sobre a sua vida, você está liberando uma palavra para você. Né? Então você vê uma situação, você libera a palavra, uma vez que liberou a palavra, as coisas, tudo que Deus faz, Ele faz através da palavra e do Espírito. É esse trilho. Então veja, você começa lendo lá em Gênesis, lá, projeta para mim Gênesis 1, Roseli. Então você começa lendo lá, Gênesis 1, olha só o que fala. No princípio que criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, olha como é que ele começou. Então veja, estava um caos a terra, estava sem forma e vazia. Mas aí disse Deus, ou seja, ele começou a liberar a palavra dele. À medida que ele foi liberando a palavra, o Espírito estava pairando. Uma vez que liberou a palavra, o Espírito é liberado o poder de Deus. Sabe, isso aponta para nós também. Antes de nós conhecermos o Senhor Jesus, nós estamos sem forma e vazio da presença. Mas aí a palavra é liberada e o Espírito de Deus vem habitar em nós, nós somos preenchidos, amém? E diz lá, disse Deus, haja luz, e houve luz. Então veja, tudo que Deus faz, Ele faz através da palavra e do Espírito. E é interessante que muitas vezes você vê uma situação e que você já recebeu uma palavra, ou você muitas vezes até profetiza, né, sobre a sua própria vida, sobre o seu casamento, sobre suas finanças, mas muitas vezes parece que essa palavra não gera efeito. Do jeito que a palavra vem, muitas vezes você parece que não consegue assimilar. Então veja, qual é a forma que você recebe a palavra? Isso é muito importante. Você precisa ter o coração escancarado para receber uma palavra, porque muitas vezes você vê suas finanças completamente destruídas, e aí vem um homem de Deus, uma mulher de Deus, e fala, Deus está dizendo que você vai prosperar. Você fala um amém, mas é um amém de um incrédulo, porque você está olhando o cenário natural, e o cenário natural, na verdade, está dizendo assim, o seu consciente está dizendo assim, é impossível. Como que Deus vai mudar esse cenário? Ou você recebe uma palavra a respeito do seu casamento, e você está com o coração tão fechado, que você fala, eu não amo mais o meu cônjuge, eu estou só preenchendo um protocolo, só não separo porque sou crente, e aí você não consegue também, essa palavra não gera vida. Então veja, às vezes é uma dúvida, ou talvez você fala, não, eu recebo, mas tem uma questão aqui, esse mas já gerou a dúvida, já gerou a incredulidade no seu coração, já gerou. Então muitas vezes Deus tem algo para a sua vida, mas você começou a olhar o cenário à sua volta e começou a entrar uma série de contaminações no seu coração, e aquilo que era para ser algo poderoso, simplesmente se perde, é dissipado. E aí você entra numa frustração, num ciclo de que é só um protocolo, quando você vai ver, você se tornou um religioso. Vem na igreja, mas não crê mais que Deus pode mudar o cenário, porque você vai se frustrando. Agora veja,
tem um fator que muda tudo. Tem um fator que faz a diferença, você receber uma palavra, isso faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Eu me lembro, hoje em dia não tem mais, né, essas festas juninas e tudo mais. Mas na minha época tinha aquelas festas juninas de bairro e de escola, né? Nas escolas também tinham muito. No bairro não dá para dar exemplo, porque isso aí é tiro, né? Deixa eu mudar aqui. Mas na escola, quando tinha aquelas festas juninas, eu me lembro que tinha o correio elegante. Quem é dessa época do correio elegante? Né? O que era o correio elegante? Né? Tinha lá o cartãozinho, você escrevia, mandava ali para a pessoa, ficava aquela paquera, aquela coisa toda. E é interessante que quando você recebia um correio elegante, ou quando você mandava, enfim, mas quando você recebia um correio elegante, geralmente você tinha um paquerinho, alguma coisa assim. E se você recebesse esse correio elegante de alguém que você não gostasse, alguém que você não queria nem perto, muito provavelmente as pessoas mandavam o correio elegante e ficavam vendo como que a pessoa ia receber. Então às vezes você mandava o correio elegante, você falava, deixa eu ver, não fala que fui eu, não era assim? Não fala que fui eu, mas você ficava ali, deixa eu ver se ele descobrir e tal, ficava ali, só olhando. Mas a pessoa que recebia, ela, se fosse alguém que ela gostava, tinha interesse, o que ela fazia? Ela guardava. Mas se ela não gostava, o que ela fazia? Ela dispensava, jogava fora, mandava devolver. Falava, não quero não. Era assim ou não era, irmãos? Era ou não era? Era assim. Então veja, qual que era a diferença? Se você recebesse um correio elegante e você não gostava, você rasgava, mandava devolver, jogava fora. Mas se você recebesse um correio elegante de alguém, uma palavra de alguém que você gostava, que você queria estar perto, que você queria, né, se enamorar, aí você fazia o quê? Você guardava. As irmãs colavam na agenda. Muitas irmãs colaram na agenda. Aleluia. A Sidneia tem ali uma palavra colada na palavra. Aleluia. Colava na agenda. Eu me lembro uma situação, irmãos, que eu ganhei um correio elegante e tinha um perfuminho. E aí eu lembro que meus amigos, Tonivaldo, de quem é? Eu falei, nem ligo, botei no bolso e tal. Mas quando eu estava sozinho, eu pegava aquele correio elegante, cara, o coração disparava. Estou contando isso de primeira mão. Mas eu lembro que ela colocou um perfuminho. E aí quando eu entrava no meu quarto sozinho, não tinha ninguém vendo, aí eu pegava e ficava... Falei, nossa, ela me ama. Ela me ama, o coração disparava, eu ficava ali e tal, né? Mas qual que era a diferença? Recebi um monte de outro que não fez efeito na minha vida. Mas aquele lá, só de eu pegar, o coração disparava, né? Sabe o que significa? Paixão. Quando um homem e uma mulher tem uma força motriz dentro de você chamada paixão, isso vai te mover numa velocidade que você não para. Você se torna imparável. Você simplesmente, isso te dá uma motivação, uma inspiração, que faz toda a diferença. Então veja, talvez muitas pessoas... Estou meio sem voz. Aleluia, espera aí. Eu gritei muito, irmãos. Aleluia. Olha, voltou, que louco. Então veja, quando você é apaixonado e você recebe um correio elegante do céu, mas você está tão apaixonado por Jesus
E aí Jesus te manda uma palavra, um correio elegante celestial. Sabe, isso faz toda a diferença. Porque a hora que você recebe esse correio elegante, você guarda. Você guarda. Todos os dias você vai ver o bom perfume. Porque a paixão, ela vai gerar o quê? Intimidade. A paixão, ela vai produzir algo em você. A paixão te torna alguém intenso. A paixão, ela te torna alguém perseverante. A paixão faz você ir além da sua condição natural. Porque você é movido pela paixão, não há limites, não há peso. Talvez muitos aqui falem, mas o pastor agora quer uma reunião comigo a cada 15 dias. Sabe, se isso é um peso para você, quer dizer, você não está apaixonado. Porque se você entender a obra que Deus te chamou, se você entender que você é um escolhido do Senhor, e Ele quer fazer coisas extraordinárias em você e através de você, e se você entender o amor de Deus, que já foi derramado, através do seu único Filho Jesus naquela cruz, você se sente um devedor e um apaixonado, isso vai fazer toda a diferença. E aí quando o Deus te dá uma palavra, ainda que seja impossível, você começa a sonhar, você começa a chamar a existência, porque você tem convicção de que a palavra de Deus é perfeita, e uma vez que essa palavra for liberada, não tem como dar errado, porque essa convicção, quando você gera intimidade, você conhece a pessoa na íntegra. A pessoa que mais me conhece, hoje não é meu pai, não é minha mãe, é minha esposa. E ela sabe que algumas coisas que quando eu falo, está definido. Às vezes as crianças falam uma coisa, eu falo, está definido, as crianças vão lá correndo para ela. E ela fala, não, seu pai disse, eu conheço seu pai. Esquece, tira isso da cabeça, não tem, já foi definido. Por quê? Porque tem intimidade, conhece. Então veja, queridos, quando você conhece o Senhor face a face, na sua intimidade, quando você se apaixona, pastor, eu perdi a paixão, o que eu tenho que fazer? Se apaixona de novo. A paixão te leva a fazer loucuras. Loucuras. A paixão é algo assim. Eu lembro que uma época tinha aquela lá, né? Loucuras de amor, né? Um dia eu falei para a Paula, você nunca faça isso comigo. Eu estava se conhecendo, eu falei, deixa eu te falar. Aniversário, eu falei, não gosto muito, mas assim, pode me dar um presente, mas vim com carro, com fogos, não faça isso. Eu sou apaixonado por você, mas você não precisa demonstrar dessa forma. Me dá um beijo, um abraço, enfim. Mas veja, tem gente que faz, e tem gente que gosta. É impressionante. Não tenho nada contra isso. Aliás, eu acho maravilhoso. Uma vez minhas irmãs falaram assim, vamos fazer para a mãe. Eu falei, como nós vamos fazer isso? Ela falou, não, vamos fazer, Dia das Mães. Eu falei, você está de brincadeira. Eu falei, isso é terrível. Não, nós vamos fazer. Eu falei, tá bom. Eu falei, que hora que... nós marcamos, os caras são pontual. É tal horário. Eu falei, tá bom. Irmãos, a hora que estava dando horário, começou a me dar até dor de barriga. Daqui a pouco cheguei... Os vizinhos saindo para fora, foram em Guarulhos lá, foi um negócio assim. Eu falei, precisava tanto fogos. A minha mãe ficou deslumbrada, apaixonada, agradeceu. Sabe por quê? Porque nunca ninguém tinha feito isso por ela. Amor. Eu falei, acho que sou ruim de presente para a mulher. Mas veja, a
paixão, ela faz você até contratar um carro desse, para minha mãe, apaixonado pela minha mãe. Vamos contratar? Então vamos. Ainda que eu achava demais, mas vamos. Então veja, às vezes você fala, mas a reunião é demais, mas você está apaixonado mesmo? Então vamos. Depois você vai ver o resultado. O dia que eu vi o resultado na cara da minha mãe, a felicidade dela, eu falei, devia ter feito isso muito antes. Às vezes está resistindo para fazer um curso, mas depois você vê o resultado que é produzido, você fala, eu devia ter feito isso muito antes. Como estão compreendendo? Então veja, queridos, a paixão ela te leva, ela te inspira a crer. Quando você está apaixonado por Jesus, não importa qual seja a palavra, você simplesmente fala, é certo, porque eu conheço o meu amado, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. E quando Deus falar algo com você, ainda que apareçam as tribulações, as dificuldades, ainda que você esteja no dia mal, mas essa paixão, ela te move a um propósito, e faz toda a diferença na sua vida. Amém, queridos? Então deixa eu contar aqui. Sabe, lá em Mateus, capítulo 6, verso 5, projeta para mim. Jesus, ele diz algo para mim e para você. Nessa passagem, Jesus está nos ensinando a orar. Sabe, quando você recebe uma palavra de Deus, recebi a palavra, o que fazer? O que eu faço? Recebi a palavra, e agora? Sabe, se você crê, está apaixonado, sabe o que você vai fazer? Você vai orar, você vai clamar diante de Deus, você vai gerar intimidade, nem que for para agradecer. Sabe, se você receber uma palavra, vai aos pés do Senhor e começa a agradecer. A Antônia estava dando o testemunho dela aqui, ela estava falando, olha, eu ando da aceleração, mas algumas coisas queriam parar. Algumas coisas queriam travar. É verdade. Não sei se você sabe, mas o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Certa vez Jesus estava com seus discípulos e ele falou, olha, vamos embora porque o príncipe desse mundo está vindo e eu não tenho nada com ele. Sabe, nós somos cidadãos celestiais, nós não somos desse mundo. Você que aceitou o Senhor Jesus, agora você faz parte do reino de Deus. A eternidade foi incluída na sua vida. Nós estamos aqui simplesmente em função de estabelecer o reino até que o Senhor volte. E nessa vez, Jesus fala, olha, o príncipe desse mundo está vindo e eu não tenho nada com ele. Vamos embora. E aqui Jesus, ele nos ensina a orar. E olha o que diz. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Verso 6. Tu, porém, fala para a pessoa do teu lado, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. Aleluia. Aleluia. Sabe que, volta um pouco aqui, sabe que, fala, pastor, eu não sou tão apaixonado e tal, eu conheço o Senhor, mas está faltando. Sabe que tem uma questão, é muito bom ter comunhão, isso faz parte do reino, é muito bom nós estarmos como igreja, na inauguração lá no churrasco na casa da Antônia, e está ali no churrasco do louvor, isso é benção demais, isso faz parte. É muito bom você ir numa célula e se sentir acolhido, isso é bênção demais, isso é poderoso demais.
Mas o Senhor Jesus, Ele está ensinando algo aqui para mim e para você. Então eu vou te falar, eu fico muito feliz de receber os irmãos na minha casa, receber a célula na minha casa, e como isso é precioso. Mas tem um momento que se chama intimidade entre a minha esposa, entre o casal. É quando eu e minha esposa estamos dentro do quarto. E naquele momento, tem coisas que só eu e minha esposa desfrutamos. É um momento onde está eu e minha esposa desfrutando, e ali nós temos prazer, e ali nós discutimos tantas coisas em relação aos nossos filhos, o que faremos, o que não faremos, o que nós falamos a respeito dos filhos, não falamos na frente dos filhos, mas nós falamos nesse momento de intimidade. É no momento onde eu compartilho as minhas fraquezas, as minhas tribulações com a minha esposa, e muitas vezes eu falo, me ajuda em oração. Eu tenho uma dificuldade, está acontecendo isso, vamos orar. Isso demonstra o quê? Intimidade. Então veja que essa intimidade, ela faz toda a diferença. Não somente na vida de um casal, mas também na sua vida. Paixão. É fácil você saber se um casal está indo bem. Só ver se eles têm essa intimidade. É uma realidade de fato. Não é algo forçado, é algo para ter prazer. Então veja que Jesus aqui, Ele está ensinando a você ter intimidade com o Pai. E Ele está dizendo aqui, intimidade com Ele. E aqui Ele está dizendo, tu porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto, te recompensará. Recompensará. E orando, não useis de vãs repetições. Então veja que antes ele está dizendo o seguinte, olha, os hipócritas ali, eles ficam repetindo. Ele está falando, olha, não é para usar de vã repetição, como você vê os outros fazendo. Porque ele está falando, intimidade é um diálogo. É você abrir o seu coração. É você falar das suas fraquezas, falar das suas inseguranças, e declarar também junto, aquilo que vão conquistar junto. Então, ao mesmo tempo que eu falo das minhas fraquezas, eu falo, amor, eu estou com um projeto aqui, eu estou com um sonho aqui, você está comigo, não está? Ela fala, estou, vai, vamos. Às vezes ela fala, não vai, eu não vou. Então ele está falando aqui, não é para você fazer aquela oraçãozinha, né? Não está falando isso. Ele está falando para você não usar de vãs repetições. Porque presume pelo muito falar serão ouvidos. Então veja, não tem a ver com muito falar na sua oração, mas tem a ver com você rasgar o seu coração e ser sincero. A minha esposa falou coisas que eu só falo para ela. Só compartilho com ela. Seja aflições, sejam projetos, sejam agradecimentos. Só falo com ela. Nós temos aqui um alvo. Como estão compreendendo? Então Jesus, Ele está ensinando isso, para você ter intimidade com Ele. Quando você tem essa intimidade, essa paixão, não importa qual seja a palavra, você crê, porque você conhece que a palavra de Deus não vai vir vazia. Mas quando você não tem essa intimidade, vem o que? Insegurança. Você não conhece de fato o Senhor Jesus na íntegra, na intimidade, e é aquilo que fala, você olha o cenário natural e não crê. Não crê. Agora quando você tem intimidade, você fala para minha esposa, eu vou fazer isso. Talvez seja algo impossível, mas você fala, eu vou fazer, ela sabe que eu vou insistir, eu vou até conquistar. Pode demorar, mas ela sabe que eu vou até conquistar. Como estão compreendendo? Mais um. Ele fala assim, não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então veja, Deus já sabe quais são as suas necessidades, as suas aflições. Então seja sincero. Será que você tem coragem de se trancar no quarto e falar para Deus aquilo que Ele já sabe a seu respeito?
Então não faça uma performance diante de Deus. Você pode até fazer uma performance para o seu líder, para o pastor, mas com Jesus não faça isso. Gera intimidade, seja sincero, seja franco. Mais um. Portanto, vós orareis assim. E ele começa a falar o Pai Nosso. Aí Jesus começa a falar o Pai Nosso. E aqui ele fala aqui, ó, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Fala assim, venha o teu reino. E aqui, não muda não, vou aqui, ó. Faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. Então ele está falando, esse assim na terra, ele está dizendo o seguinte, olha, no céu é perfeito, faz da mesma forma no céu, aqui na terra. Faça da mesma forma. Então veja, se ele está dizendo isso, é porque aqui na terra não é feita a vontade do Pai. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Então veja, o que nós precisamos então orar para que a vontade de Deus seja feita. Para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, seja feita na minha e na sua vida. Sabe o que está faltando? O que está faltando na sua vida? Você deve orar. Então veja, nos seus atos não tem problema você colocar um carro, uma casa nova, prosperar, não tem problema. Aliás, isso é uma consequência. Mas às vezes, por você não ter intimidade, você esquece daquilo que é mais precioso aos olhos do Pai. Que tem a ver o quê? Com você, tem a ver comigo, tem a ver com a vida daqueles que ainda não foram alcançados. Então Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Para que você seja um tipo de Cristo, para que você gere outros. Amém? Então veja, muitas vezes, nós recebemos uma palavra, às vezes fala, profetiza, e aí você profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre o seu casamento, você profetiza meio engasgado, mas creia, se você tem intimidade com o Senhor Jesus, lá em Filipenses diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, quando você tem intimidade com alguém, e essa intimidade é algo real, isso vai trazer o quê? Uma segurança para você. E essa segurança, ela te fortalece, ela te protege, ela te guarda. Você pode confiar que no dia mau vai estar lá, no dia bom vai estar lá, no dia da alegria vai estar lá, no dia da tristeza vai estar lá. Porque isso te traz uma segurança. Sabe, eu não sei onde você tem colocado o seu porto seguro, mas a sua segurança deve ser Cristo. Às vezes você acha que a sua segurança é o seu trabalho. Talvez você ache que a sua segurança são os recursos financeiros. Mas deixa eu te falar, essas coisas vão ficar. Essas coisas vão ficar. Mas as coisas eternas, elas vão permanecer para todos sempre. E a grande questão, como você tem edificado a sua vida? Porque eu vou te falar, se você ficar olhando, não tem problema se olhar das coisas desse mundo, mas isso deve ser uma consequência. O diabo ele sempre tem de escravizar as pessoas nas coisas do mundo. Deixa eu te falar, isso daí aqueles que não conhecem o Senhor Jesus já fazem muito bem. Mas se você focar no reino de Deus, para que a vontade de Deus seja feita, você vai ver que as demais coisas, prosperidade, elas vão acontecendo quando você menos espera. Menos espera. É algo impressionante. E eu queria te desafiar nesses dias a você gerar essa intimidade. Pastor, eu não sei como. Tá bom. Mas nós queremos te ensinar. Como que se gera intimidade? É adorando a Deus. Adorando a Deus. Como se enche do Espírito? Alguém sabe? O que a palavra de Deus fala para se encher do Espírito? Como?
Só o pastor acertou? Lá de Deus fala que adorando, cantando, salmodiando. É o que diz em Salmos. Dessa forma. Sabe quando você quer ter essa intimidade, você fala, não posso perder o louvor. Preciso chegar antes, porque eu vou adorar, vou salmodiar, vou gerar intimidade com o meu Senhor. É quando você põe um louvor e se enche ali, adorando o Senhor, muitas vezes sozinho. Isso vai te encher da vida. Isso vai gerar uma intimidade quando você tranca no seu quarto e você se rasga diante de Deus, aquilo que só você, o Senhor, sabe. Isso é poderoso demais. É quando você olha o cenário assim, ó, e você não está vendo nada. Mas você crê que a tua oração move poder. Fala assim, poder. Quantos crê que quando você ora, há um poder liberado da parte de Deus? Quantos creem? Dá um glória a Deus aí. Então veja. Deixa eu dar um exemplo aqui dentro da palavra de Deus. Eu precisava de um relógio aqui, hein? Deixa eu ver aqui para não me perder. Aleluia. Então veja. Quando se você tiver convicção, essa intimidade com o Senhor, ela gera algumas convicções em você. Ainda que os seus olhos não estão vendo. Eu falei que a paixão, ela gera o quê? A intimidade, ela gera o quê? Perseverança, convicção. É certo. Te torna alguém proativo. Te torna alguém que não mede esforços para que a coisa aconteça. Acho que todos aqui conhecem a história de Elias. Elias foi um profeta muito poderoso. E tem uma passagem muito conhecida, que acontece lá no Monte Carmelo. Então está lá os profetas de Baal. Na verdade o povo naquela época, eles estavam misturados. Eles não sabiam quem era Deus. E Acabe era casada com Jezabel, e a Jezabel entrou uma mistura ali no povo de Israel, e Jezabel falava para todos cultuarem Baal. E aí o profeta chega lá, e o povo tudo muito misturado, e eu fico imaginando essa cena, né? E ele fala com as minhas palavras aqui, mas vocês estão adorando Deus errado. E eu falo, então vamos fazer o seguinte aqui, vamos fazer uma competição. Se Deus é Deus, nós vamos fazer aqui, nós vamos orar, o Deus que lançar fogo do céu, esse é o Deus. Aí o povo olhou e falou, boa coisa. Aí o povo parou. Falou, isso é melhor que seriado do Netflix. O povo parou para ver. Chamou a atenção. Chama ou não chama? Está lá tudo misturado. Aí fala assim, então peraí. Tinha lá todos os profetas de Baal. E aí Elias chega sozinho e fala, ó, então fazer o seguinte, todos vocês profetas aí, os 400 profetas, podem orar todo mundo aí. Vai descer fogo do céu. Se não descer, o Deus que orar e descer fogo do céu, esse é o Senhor. E aí o que acontece? Os profetas chegaram lá e oraram, e nada de fogo do céu. Nada. É 450 profetas, né? Os 450 profetas de Baal. E aí o que acontece? Elias pega e fala, então tá, vamos arrumar o altar, pega os cântaros de água, faz uma vala e joga água. E aí o que ele faz? Ele pega, ele ora e fogo do céu. Fogo do céu. Então veja que ele primeiro liberou uma palavra. Então pera lá, o que está faltando na sua vida? Pastor, minha célula não frutifica, não cresce. Então tá, manda descer fogo do céu, vai descer e vai lotar a célula. As minhas finanças estão interrompidas, começa a orar. Fala assim, eu quero poder nas minhas finanças, eu quero prosperar, eu quero ser, esses dias o cara falou assim, olha, eu estava lendo um dos alvos,
E aí o rapaz falou assim, olha, eu quero estar entre os 3 maiores mantenedores da igreja. Eu falei, esse cara quer prosperar. Então veja, mas o que precisa para isso? Se ele colocou é porque hoje ele não é. Mas ele liberou o quê? Uma palavra. O que ele precisa fazer agora? Orar. Poder de Deus. Às vezes as finanças dele tem alguém chamado diabo repreendendo. Mas a palavra de Deus diz que nós fomos chamados para desfazer as obras do diabo. Eu e você. E você precisa entender que há poder para isso. Se você não entender que há poder na sua oração, você recebe uma palavra, e agora o que fazer? Libera poder. Como que libera? Com a palavra, orando, jejuando. Começa a liberar uma palavra, o poder e quebrar toda a resistência maligna. E começa a tomar posse. E ora 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes. Mas ora. Insiste. Porque muitos quando vê a resistência para. É interessante que, pastor, mas uma sequidão. É uma sequidão total. É interessante que se você ler o texto, está em 1 Reis, verso 18, no verso 44, o povo estava ali porque não chovia, era um tempo de sequidão em Israel. Mas aí, Elias vai orar para que chova. Elias falou, eu vou orar, e vai chover. Mas faziam 3 anos e meio que não chovia, de repente um cara se levanta, fala, eu vou orar, e vai chover. Você fala, não, mas espera lá, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Pastor, eu olhei aqui no clima-tempo. O clima-tempo está dizendo que não vai chover, então nem perca o seu tempo. Não perca o seu tempo, pastor, o clima-tempo não erra. Eu até desmarquei minha viagem. Esse é o seu problema. Você está olhando as coisas naturais e esquecendo do poder de Deus, que fez os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas no meio do abismo. Mas daí Jesus declarou o quê? Haja luz e houve luz. Não importa qual seja o cenário, uma vez que a palavra de Deus vem em você, e você ora e libera o poder, através da palavra e do poder de Deus, é chamada a existência. Você crê nisso? Você crê nisso? Fala pessoal, você crê nisso? Então veja, sabe, tem coisas, queridos, que talvez você vê o cenário todo ano, porque você não entendeu que o mundo jaz no maligno. Você ainda não entendeu que nós estamos no meio da guerra. Esses dias eu falei para os irmãos aí que eu ia marcar um negócio de pente, mas acho que eu vou marcar mesmo. Para vocês entenderem que é chumbo trocado. Se você não atirar, você vai tomar tiro. O diabo é assim, ele está tentando. Esse ano é o ano da aceleração, amém? Aleluia. Eu gosto que as pessoas se empolgam muito. Ano da aceleração, você fala, eu vou acelerar em tudo. Mas deixa eu te falar, se o diabo ver você acelerando, ele também vai tentar acelerar para te segurar. E se ele tentar te segurar, o que você vai fazer? Vai ficar correndo parado e ele te segurando? Não. Você precisa falar, diabo, sai! Em nome de Jesus, ele sai. Você que estava dormindo, você acordou agora. Acelerou agora, até o coração. Por quê? Deixa eu te falar, o diabo, ele só entende mão forte. Sabia disso? Só entende mão forte. Se você ficar falando, não, a vida, não, a situação é essa mesma, e você ficar ali todo dia na mesmice, não vai acelerar nada. Porque o diabo vai continuar te segurando, e você na mesma posição, é ano da aceleração, a palavra está aí, não aconteceu nada. Tá, mas você entrou no seu quarto, você orou, você começou a ler a palavra, você começou a gerar intimidade através da leitura, você começou a se encher do Espírito, você começou a falar, eu vou fazer a diferença, eu vou edificar o reino, eu vou ganhar uma vida para Jesus. Comece a fazer isso para você ver.
talvez até aumente a resistência, mas vou te falar, você começa a ser um desbravador do reino, e aí Deus começa a dar todos os recursos necessários, começa a alinhar tudo que está desalinhado, porque fala, tem se levantado um homem, tem se levantado uma mulher nessa geração, nesse tempo, que entendeu a minha palavra, e só por conta disso, vai receber recompensa, não somente na eternidade, mas, a palavra de Deus diz que nós vamos comer no melhor dessa terra, mas se você quer ficar sentado esperando as mesmices, o diabo está te segurando, sentado no sofá, e você está aceitando. Se posicione em oração, começa a quebrar todo o jugo, toda acusação, começa a liberar uma palavra, só que já liberou uma palavra, começa a orar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, começa a orar, pastor, não estou vendo nada, continua orando, continua, porque essa foi a posição, nós vamos ler aqui, Elias falou, nós vamos orar, e aí ele começa a orar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e nada acontecia, até que apareceu. Eu nunca fui para Israel, mas diz que lá assim, como é o deserto, você olha para o céu, você não vê uma nuvem, por isso que está relatando aqui, diz que não havia uma nuvem no céu, mas de repente, porque ele orou, porque ele insistiu, o que era isso? Era uma resistência, para não chover, para passar um tempo de escassez, de sequidão, de dificuldade, de tribulação, mas porque um homem se posicionou e começou a orar, o que aconteceu? Apareceu uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, esse foi o sinal. Vamos ler lá em 1 Reis 18, 41, olha o que diz o texto, diz assim, então disse Elias a Acabe, sobe, coma e beba, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Que abundante chuva? Que abundante chuva que ele ouviu? Porque não tinha uma nuvem no céu. O que ele ouviu então? Falou, já estou ouvindo o ruído. O que ele está fazendo? Ele está apaixonado, ele está sonhando, ele está declarando, ele está profetizando. Talvez Acabe olhou e falou, ixi, o irmão é louco. Já viu o cara quando está profetizando e não está vendo nada? Olha para o céu, o que ele estava vendo aqui? Qual que era a nuvem? A gente às vezes é fácil, fala, tá vendo? Vai chover. Fui viajar para as férias lá, falei, cheguei para o cara, e aí, vai parar a chuva? Ele deu uma palavra de olhou para o céu e falou, vai chover. Porque estava cheio de nuvem, até eu sabia que ia chover, só estava querendo puxar um assunto, já sabia que ia chover, fui puxar um assunto, ele vai chover, era lógico, céu preto, cheio de nuvem, era só questão de começar a cair água, mas nesse contexto não havia uma única nuvem no céu, é quando você olha e fala, não tem como chover, é impossível chover. Mas aí o que Elias fala? Sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Que ruído? Era trovão, não tinha uma nuvem, não tinha nada. Mas sabe o que é isso? Já era certo, ele já tinha gerado essa imagem no seu coração. Estou ouvindo, vai acontecer, é certo. O que foi liberado aí? Fala assim, a palavra. Falou, ouviu o ruído. Falou, talvez vocês não estão vendo, mas eu creio, eu estou ouvindo o ruído. É certo, vai acontecer. Libera essa palavra. Talvez muitos olharam, fixe, que ruído é esse? Está loucão, não tem nem nuvem, que ruído é esse da chuva? Você vai no interior, os caras falam o cheiro da chuva. Mas não era o contexto aqui. Não tinha nuvem. E ele falou, já estou ouvindo. Sabe o que é isso? Está sem forma e vazia, mas vai ter chuva. Está sem nuvem, mas vai ter chuva. Eu estou ouvindo aqui o barulho da chuva. É isso. Palavra. Está gerando a palavra. Não está vendo nada, mas está gerando. A palavra está sendo liberada. Estou ouvindo o ruído da chuva.
E não era uma chuva qualquer, era uma abundante chuva. Pode passar mais um. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvando-se para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. O que ele fez? Ele ajoelhou. Por isso que eu quero emagrecer. Hoje eu não estou conseguindo fazer isso. A barriga está impedindo. Mas até o final do ano eu vou fazer isso. O que ele fez? Ele ajoelhou. Não aceito viver nesse contexto de sequidão. Já ouvi, eu creio. Eu já ouvi o barulho da chuva. E eu vou orar. Vou me curvar diante do Senhor. Eu vou clamar. Até quando? Até chover. Até chover. E ele ajoelhou. Botou o rosto em terra. E disse ao moço: sobe, olhe para o lado do mar. Sabe que o mar aponta o quê? Para os demônios. Se você estudar, fizer o seminário, você vai ver. O mar aponta para os demônios dessa terra. Por isso que ele clamou pela terra. E ele olhou: olha lá, os demônios estão repreendendo, mas eles vão perder. Olha para lá. Subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim fez por quantas vezes? Por 7 vezes. Orou uma e nada. Orou 2, vai lá ver, nada. Orou 3, o que é isso? É resistência. Mas ele desistiu, falou: estou cansado de orar, estou desanimado. Eu recebi uma palavra, o Senhor falou comigo, eu cheguei até a ouvir o barulho da chuva, mas eu não vi nada. Quer saber, não vou mais orar, essa coisa não está dando muito certo, eu estou meio desanimado, eu estou meio desmotivado. Mas deixa eu te falar, quem conhece, que tem intimidade, não fica desmotivado porque crê na palavra. Se minha esposa falar uma coisa, eu creio, porque eu creio na minha esposa, eu tenho intimidade com ela. Pode até demorar, mas se ela falou, nós estamos juntos, até acontecer. Nós somos um. Então veja. Aliás, essa música de fundo está meio fúnebre, né? Sinto dizer, irmãos. Agora que eu percebi, eu estou cheio de espírito aqui, eu falei, mas peraí, estou vendo o barulho da chuva, mas essa música aí, irmãos, misericórdia, hein? Os irmãos não falam nada, os irmãos estão até com lencinho ali, chorando. Eu estou achando que é por conta da palavra, mas é por conta da música fúnebre. Que é isso, Roseli? Me racha, agora que eu percebi. Estou ficando meio depressivo. Estou quase pedindo oração para os irmãos. Que é isso? Ninguém fala nada. Se não é espírito me mover aqui, eu estava chorando já. Ai, ai, mas vamos lá. Hã? Não, era para mudar a música. Não, mas pode deixar aí. E aí, na 7ª vez, a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, dize a Acabe, aparelhe o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. O que aconteceu? Ele ouviu, ele declarou, mas de repente ele viu um sinal, não havia nuvem nenhuma, mas quando ele viu o pequeno sinal, ele falou assim: é certo, agora é tempestade, avisa Acabe para ele se apressar com seus cavalos, com seus carros, para ele sair correndo, porque senão essa abundante chuva vai pegar ele. Sabe, eu não sei, mas deixa eu te falar, há poder na oração. Às vezes você recebeu uma palavra, às vezes você profetizou, você leu, Deus falou com você, mas aí você orou 1, 2, 3, fala: estou meio desanimado. Está difícil, pastor. Eu estou tentando, mas eu acordo de manhã, meu vizinho põe uma música meio fúnebre. Põe um pagode, põe um negócio e eu fico ali, não consigo me conectar. Fica a dica, Roseli. Hashtag fica a dica. Então veja, deixa eu te falar, nada pode te paralisar, nem se você estiver pregando, alguém colocar uma música fúnebre. Nada vai paralisar um homem movido pelo Espírito. Nada. As pessoas tentam te paralisar, mas você se posiciona em fé.
Falar, sai, arranca essa música agora, em nome de Jesus. É assim que funciona. Não foi combinado não, tá, irmãos? Então veja, eu não sei qual que é a sequidão que você está vivendo. Talvez você colocou nos seus alvos algo que é seco, falando, ixi, para chover aqui é só um milagre. Mas deixa eu te falar, Elias viveu um milagre. Mas esse milagre de Elias foi movido a liberar de palavra, liberar de oração, liberar de poder. Sabe o que está resistindo? O que está parado durante esses anos? E você falar, esse ano vai acelerar. Mas deixa eu te falar, qual vai ser a sua postura? Entra no seu quarto. Já na intimidade se enche com a palavra. Ah, não gosto de ler, então ouça. Descobri que tem um aplicativo aqui que dá para você ouvir. Tem até uns passarinhos de fundo. Eu quero achar uns 100 passarinhos. E 100 música fúnebre. Mas veja, você precisa se posicionar como Elias. Orar. Se prostrar. Arranca essa música. Estou com dificuldade agora. Aleluia. Repreende, irmãos, quando é assim. Então veja, tem coisas que você precisa se posicionar. Se posicionar simplesmente em oração. Fala, eu não aceito mais esse cenário todo ano, entre o ano, o mesmo filme. Sabe, cadê os seus alvos? Eu te pergunto. Sabe que quando você fez os seus alvos, você falou, nossa, eu sei que muitos aqui chegaram e falaram, agora eu vou orar todo dia. Agora eu vou jejuar uma vez por semana. Não, agora eu vou me posicionar agora eu não tomo mais refrigerante. Agora não sei o quê. Tá, mas e aí? Pastor, não deu certo. Deixa eu te falar, a carne vai contra mesmo. O mundo jaz no maligno, ele tem um parceiro chamado carne. Que quando você vai, há uma resistência da sua própria carne. Você quer orar? A sua carne diz, não ora. Aí você fala, tá bom. Tem coisa que é só com mão forte. Só com mão forte. Moisés, quando foi resgatar o povo do Egito, foi só com mão forte. Foi só com poder. Mandou uma praga, 2 pragas, 10 pragas. Foi só com mão forte, foi só com poder. Sabe, Deus quer mover o poder, quer te ensinar. Para você acelerar, tem que ser liberado poder na sua vida. Tem que ser liberado poder na sua célula. Liberado poder nas suas finanças. Liberado poder no seu casamento. E sabe quem vai fazer isso? É você. Através da palavra, através da oração. Sabe, tem coisas que você pode olhar e se acostumar. Mas se você orar, as coisas vão acontecer. As coisas vão se mover de uma forma sobrenatural. Você não vai entender. Você vai ver só a pequena nuvem. A hora que você vê a pequena nuvem, você fala assim, agora é tempestade, agora ninguém segura. Aí você corre, acelera para não ser pego. É o que aconteceu. É o que aconteceu. Então veja, irmãos, eu creio que talvez tenha áreas na sua vida que você está vivendo ano após ano o mesmo cenário, o mesmo filme. Mas o Senhor está dizendo, ora, recebeu a palavra, liberou a palavra, o que faço agora? Comece a orar e liberar o poder de Deus. Comece a orar e determinar. Aquilo que o Senhor falou, agora é só o diabo segurando. Então determina, fala, solta diabo. Não aceito, e começa a orar, começa a declarar 1 vez, 2 vezes. Até quando? Até você ver o sinal. A nuvem do tamanho da mão de homem. Aí você pode falar, agora vamos sair correndo, que agora é certo. Já fui liberado. Agora nós vamos ser inundados. Sabe, eu não sei quais são os seus alvos. De alguns eu sei aqui. Mas eu acredito que talvez alguns nem fizeram. Mas deixa eu falar, faça, coloque, ore e libere poder. Poder. Porque através do poder, através de você crer, não ter dúvida, gerar essa intimidade. Se Deus falou com você, vai ser liberado um poder na sua oração tamanha, que vai chamar a existência o sobrenatural. Pode não ter uma nuvem no céu, pode ser algo impossível, mas você vai falar, eu já ouço o barulho da chuva.
Liberou a palavra, já tem uma palavra, estou vindo, estou crendo. O que é isso? É você crer, você não está vendo, mas você crê. Porque você creu, você falou. Porque você creu, você falou. E porque você falou, liberou a palavra, agora vem o poder do Espírito, e as coisas começam a se mover diante dos teus olhos. Amém, queridos? Quantos creem nisso? Você crê nisso? Então nós vamos orar agora então. Amém? Sabe, eu não sei qual que é a área da sua vida que você está precisando de um poder liberado. Talvez seja no seu casamento, talvez nas suas finanças, talvez nos seus relacionamentos, mas eu quero orar por você agora. Amém? Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Então todo mundo apontando aqui para o gasofilaço. Agora é hora de orar. Depois, se o pastor esqueceu, depois a gente faz e enfim, nós vamos orar agora. Amém? Aleluia. Aleluia. Sabe, eu queria agora é o seguinte. Veja aqui algumas coisas, a oração, o liberar da palavra, né? Então, se tem alguma área da sua vida, você vai falar. Já estou ouvindo aqui esse cenário mudado. Precisava de chuva, ele falou, já estou ouvindo o barulho da chuva, ou seja, eu creio. Primeira coisa é você crer. E depois você faz o quê? Você libera a palavra, e você ora. E à medida que você ora, é liberado o quê? Poder. Poder. Sabe, você precisa fluir no poder, determinar no mundo espiritual. Sabe, o diabo às vezes fica te aprisionando, você fala, solta em nome do Senhor Jesus. Se é o seu casamento, fala, solta o meu casamento em nome do Senhor Jesus. Sabe, se sua célula não tem frutificado, fala, solta a minha célula em nome do Senhor Jesus. Sabe, se você quer ter um desejo de gerar um discípulo, mas de alguma forma você não consegue nem falar, fala, solta em nome do Senhor Jesus, porque eu sou um discípulo do Senhor Jesus e vou gerar discípulos. Sabe, determina a palavra, determina. Sabe, se as suas finanças não têm avançado, e você recebeu uma palavra que você vai avançar, que você vai prosperar, então pare de murmurar, pare de reclamar e fala para o diabo, solta em nome de Jesus, e começa a orar, chamar a existência. Às vezes Deus falou que vai te prosperar, vai te dar uma empresa. Comece a orar pela sua empresa. Comece a orar pela sua empresa. Você não está vendo, mas você já está orando, já tomou posse. Eu aprendi isso com a pastora Sueli. Eu já era apaixonado pela Paula, mas assim, não tinha uma nuvem no céu. E ela falou, filho, comece a orar. Você crê que ela é sua esposa? Eu falei, tenho convicção, Deus falou comigo. E ela falou, então já começa a orar desde já pela sua esposa. Começa a orar todos os dias para Deus guardar a mente dela, guardar as emoções dela, guardar o físico dela, para ser uma mulher cheia do Espírito. Comecei a fazer o quê? Não estava vendo nada, eu comecei a declarar. Até que apareceu a pequena nuvem. Aleluia. Então veja, faça isso, insista, creia. Sabe, se tem uma área da sua vida que você fala, parece que vai e não vai. Sabe, é o diabo resistindo. Manda o diabo soltar agora em nome do Senhor Jesus. Se tem alguma promessa na sua vida, que está faltando fé, está faltando você romper, o desejo já está ali no seu coração, você já recebeu a palavra, mas na hora que você vai, alguma coisa impede. Se posiciona hoje. Se posicione hoje, amém? Então veja, eu vou orar, mas eu quero que você ore. Você vai orar. E depois você vai permanecer nessa oração. Todos os dias, até quando? Até acontecer. Amém? Então fale agora. Fala, eu já estou ouvindo, eu creio nisso. E aí você repreende o diabo e fala, eu vou orar até aparecer a pequena nuvem. E quando aparecer, glorifica. Amém? Vamos orar então, fala agora com o Senhor aquilo que é. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos. Ó Deus, por essa palavra. E nós nos posicionamos como igreja agora. Ó Pai, repreendemos agora, Pai, toda ação, Pai, do diabo, tentando resistir, Senhor, essa igreja, tentando
resistir cada célula, Senhor. Oh Deus, eu quero mesmo determinar agora que nós como igreja, nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos frutificar, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que cada um aqui vai gerar um discípulo. Eu quero declarar aqui que o Senhor vai levantar muitos líderes de célula. Eu quero declarar que esse prédio vai ficar pequeno. Nós teremos que mudar, porque vai ficar pequeno. Eu quero declarar, Senhor, que nós vamos sair, Senhor, oh Pai, declarando, Senhor, a Tua palavra pelos 4 cantos de São Caetano e arredores, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Hoje nós somos poucos, mas haverá o dia que nós seremos 200, 300, haverá o dia que chegaremos a 500, haverá o dia que nós vamos fazer uma grande festa, que chegaremos a 1000, Pai. Por isso, Deus, nós já oramos, Pai, te agradecemos, porque é certo, nós já estamos ouvindo, Senhor, o ruído, Senhor, dessa grande tempestade, já estamos ouvindo, Senhor, oh Deus, as pessoas abrindo aquela porta e entrando, Pai, já estamos ouvindo, ó Deus, as células tocando as campainhas das células e os visitantes chegando, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos, Pai. Sabemos, ó Deus, que tudo aquilo que tem pedido, Senhor, nós declaramos que nós vamos avançar, vamos romper e vamos desfrutar de uma abundante chuva, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém? Irmãos, insista em oração, há poder na oração. Fala assim, há poder na oração. Aleluia, aleluia. Sabe que a palavra diz que as portas do inferno não vão resistir, não vão prevalecer contra a igreja. Muitas pessoas têm uma interpretação errada, mas sabe o que é isso daí? É que é o seguinte, nós somos igreja, e no inferno é um portal nesse mundo. Mas quando você se posiciona e tem uma atitude, deixa eu te falar, o diabo só entende mão forte. O que é mão forte? Se você ficar parado, não vai acontecer nada. Mas se você como igreja entrar lá e tiver a porta, você entrar na porta, saquear o inferno, tudo aquilo que ele roubou, os seus sonhos, você vai conquistar cada um deles. Então não tem conversa, se posicione e libere poder nas suas orações. Não faça uma oração, não precisa ser repetitiva, fala, Senhor, eu repreendo agora, faça uma oração do seu coração, não precisa fazer vãs repetições, mas fala, assim como é no céu, vai ser aqui, o céu, a graça e favor, e aqui também vai ser. Então tudo que está segurando, eu vou repreender, amém, queridos? Vai ser